Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 30 – Constantes Universais. Pergunta: embora a humanidade terrena ainda esteja na fase de transição planetária, é possível sinalizar como será a vida do homem em sua fase de regeneração e progresso? Resposta: atualmente, tudo parece utópico, considerando que a sociedade ainda está mesclada por cordeiros e lobos. Como a nossa visão é limitada ao tempo e ao espaço, façamos uso das constantes universais. Evidentemente, se a Terra, em sua condição de massa planetária, fosse muito jovem, não teria condições geofísicas, geoquímicas e bioquímicas para abrigar alunos no nível de escola secundária. Além de a idade da Terra ser importantíssima para os alunos nesse novo grau de escolaridade, e ainda por estar percorrendo Aquário, a sociedade terrena terá uma vida mental progressivamente mais dinâmica e as mentes letárgicas terão de ser transladadas para mundos mais adequados às suas realidades. É processo natural e motivador para as almas acanhadas. Elas ficarão mais à vontade quando estiverem encarnadas em mundos cuja dinâmica mental seja de espíritos primários e subprimários. É a infinita bondade de Deus oportunizando a todos. Quando analisamos as ocorrências atentando para as constantes universais, estamos evitando as utopias, as fantasias e as elucubrações sem fundamentação nas leis do Criador. Pergunta: considerando a perfeição das leis de Deus, será que os espíritos astutos conseguirão ludibriar essas leis e permanecerem na Terra? Resposta: em se tratando de seleção pelo peso específico, tal possibilidade não existe, pois não depende das habilidades astuciosas do espírito agindo com o intelecto, mas de sua condição energética perispiritual e de sua vida mental. Para o espírito em evolução, na mesma proporção que diminui sua astúcia, brota-lhe a honestidade. Na fase da astúcia, ele desenvolve inúmeras habilidades, mas não possui tranquilidade nem harmonia íntima. Graduado à honestidade, torna-se mais sereno, expressa paz interior e poderá graduar-se à condição crística de pacificador. Pergunta: refletindo sobre as constantes universais, como se explica pelo cientificismo cósmico que os corpos celestes ficam ocos em função da idade? Resposta: na formação de uma nebulosa para a criação de um corpo celeste, as primeiras energias, as quais formam o seu núcleo, tornam-se mais velhas do que as últimas chamadas desse mesmo corpo quando totalmente formada. As últimas camadas desse mesmo corpo quando totalmente formado. Logicamente, as energias do núcleo, devido ao envelhecimento natural, tornar-se-ão radioativas antes daquelas que formaram as camadas periféricas. Daí, ocorrer do núcleo para a periferia e a desintegração atômica natural dos corpos celestes. Justifica-se dessa forma o fato de os mundos ficarem ocos em função da idade. É uma constante universal. Pergunta: por que muitos dos homens considerados santos não conseguiram vivenciar o celibato? Resposta: a vida sexual da humanidade terrena de todas as épocas foi cheia de contradições. Chegou-se até a admitir que, enclausurando as criaturas, elas adquiririam evolução, a ponto de se submeterem à abstinência sexual sem sofrimento. As normas externas, mesmo quando estabelecida por decreto-lei, não modificam o homem interno rumo à sua ascese. Tenhamos em mente que a pessoa só terá natural condição para abster-se da vida sexual quando graduada ao ponto de comungar com a vida e com a morte naturalmente, segundo Miramês, no livro Francisco de Assis. Pietro Baldi, em Evolução e Evangelho, escreveu: a castidade é útil quando serve para criar um amor maior, e não quando serve para matá-lo, atrofiando na frieza e na indiferença os nobres impulsos do coração.
Pergunta: em qual estágio evolutivo a pessoa se gradua à religiosidade? Resposta: na escala da evolução ascensional, em ordem crescente, tem-se técnica, arte, filosofia e religiosidade. Embora bilhões de criaturas abracem as mais diversas religiões, vivem fora da moral e da ética adotadas pelas principais doutrinas religiosas do mundo. Caso a criatura, em estado psicológico normal, ainda esteja envolvida emocionalmente com a tecnologia, é porque lhe faltam bons passos na caminhada em direção à religiosidade. É processo natural. Pergunta: uma vez que os adventos crísticos são uma proposta recente para a sociedade terrena, não se pode garantir que ela será aceita. Além de ser comum às pessoas soberbas repudiar ou tripudiar tudo o que lhe é novo, existem outros fatores que levam determinadas criaturas a rejeitar o que lhe é apresentado, mesmo sem avaliar o conteúdo? Resposta: no Evangelho do Nazareno Mestre constam as orientações de que não deveríamos julgar nem criticar o próximo. Quem rejeita a proposta do cristianismo renovado não deve ser considerado herege, pois há um princípio universal que diz: quando alguém conscientemente rejeita uma proposta que lhe é apresentada, deve-se ter em mente que rejeitar é não encontrar eco no próprio âmago. Evitemos, portanto, julgar os indivíduos que recusam o que lhes é novo, pois ninguém ama o desconhecido. Para estes é necessário empenho na busca do conhecimento libertador. Quem ignora o conteúdo do que lhe é proposto deve exercitar a humildade e investir nas aquisições de novos e eternos ensinamentos, a fim de que não haja estagnação na evolução. Abandonar porque desconhece não era a melhor opção. Pergunta: na história das religiões, muitos seres humanos foram considerados santos, mesmo sem terem demonstrado santidade enquanto encarnado. Baseando-nos nas constantes universal, como identificar uma pessoa santificada? Resposta: o indivíduo que pretende fazer parte dos cânones dos homens santos deve saber que antes da santificação vem a humanização e que, em síntese, humanizar-se é adquirir um grau de consciência que consiga despertar de seu âmago os 6 degraus simbolizados pelo acróstico Francis: fraternidade, renascimento, amor, natureza, compreensão e irmanação, para finalmente atingir a santificação na carne. Para reconhecer uma criatura mais plena de Deus, é suficiente avaliarmos de que maneira ela usa os 3 sentidos do consentimento divino: ver, ouvir e falar, pois, sem misericórdia, não há santificação. Outro tipo de apoio mental para o interessado na vida alheia obter sucesso é observar as reações circunstanciais dos indivíduos, pois, pela idiosincrasia, tem-se ideia do nível evolutivo das pessoas. Pergunta: qual a causa de muitos expositores religiosos, embora portadores de conteúdo e fluência no falar, não conseguirem motivar seus ouvintes? Resposta: é da lei da evolução que, embora com toda a boa vontade do ser humano, ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Quando o indivíduo, na escalada evolutiva, encontra-se na fase introdutória de sua trajetória rumo à religiosidade, é-lhe natural a falta do magnetismo aglutinador de consciências. Portanto, ter conteúdo doutrinado e boa oratória não é suficiente para garantir o desempenho de tal tarefa com absoluto sucesso. Nesses casos, primeiramente, ele terá de despertar o seu Cristo interno para ter condições de acionar o Cristo interno de seus ouvintes. É lei universal. Pergunta: por que a tônica dos integrantes dos 4 pilares da sociedade é que todos se amem conforme solicitado por Jesus? O que há de tão especial no ato sagrado de amar? Resposta: por maior que seja a habilidade técnica, com o cientificismo de alto nível e os demais recursos elaborados pelo cérebro, todas as dores e sofrimentos do ser humano terminam no coração.
Quando as ações geram reações em forma de dor ou sofrimento, a alma procura elevar sua frequência mental buscando o seu Deus. Pela repetição, com o tempo e as diversas reencarnações, ela vai aperfeiçoando seus sentimentos, aprendendo a amar-se e a amar os semelhantes. Por isso, obedecendo à lei de regência universal, todos os males dos espíritos espalhados pela imensidão do cosmo terminam no coração. Coloquemos, então, os nossos corações a serviço da vida, Deus, para encontrarmos as respostas quanto ao sagrado ato de amar. Por ser o amor o mais sagrado atributo da divindade suprema, a quinta essência do Criador latente na criatura, concebamos que amar é interagir com a fonte inesgotável da vida, é colocar-se de maneira plena a serviço da vida, a serviço de Deus. Logicamente, por ser constante e universal, ninguém consegue entrar nos céus enquanto reclamar de suas dores, pois amar é o mais crístico remédio para o espírito livrar-se de seus males compulsórios, ficando apenas com aqueles especiais não karmáticos para a elevação de sua frequência mental. Pergunta: a sociedade do planeta Terra registrou que no final dos tempos os anjos viriam separar os espíritos maus dos bons. Como será essa separação entre lobos e cordeiros? Resposta: os espíritos encarnados e desencarnados que compõem as muitas moradas do Pai, periodicamente são aferidos por processo natural. Com o resultado do procedimento, pela lei da evolução, cada qual, juiz de si mesmo, identificará se tem condições para continuar reencarnando no mesmo mundo ou se será exilado para mundos inferiores, mais compatíveis com seus estágios evolutivos. No caso do espírito terráqueo, ele mesmo reconhecerá por suas aptidões naturais se tem conteúdo ético-moral para continuar na Terra, ou se, por causa de seus desejos primários e aspirações inconsequentes, precisará ir para um mundo que atenda melhor a seus ilusórios e infantis anseios. É sempre estimulador relembrar que a seleção para saber quem permanecerá na Terra ou será exilado para mundos de menor evolução não depende da infinita bondade de Deus, que sempre perdoa, mas de sua infinita justiça disciplinadora. Evidentemente, os anjos não separarão os reprovados dos aprovados. A própria lei da justiça divina, de maneira natural, sábia e infalível, desempenhará tal tarefa pelo peso específico de cada perispírito. Avaliemos se os sublimes convites que a espiritualidade superior tem apresentado à sociedade a cada instante estão nos auxiliando em nossa transformação íntima ou se permanecemos recalcitrantes. Pergunta: como a Escola Terra, ministrando o curso secundário, deixará de existir as doenças biológicas? Resposta: à medida que o espírito se esclarece quanto às leis da criação, naturalmente deixa de ter ações que geram reações negativas. Quando o espírito encarnado conduz a vida sem infringir as leis do Criador, ele não cria karma negativo. Consequentemente, as reações às suas ações são maravilhosas. Por constar na lei de Deus que alma sã, corpo são, as doenças deixam de existir quando não temos ações que contrariem os estatutos da vida. Pergunta: pela lógica, deduz-se que a tendência natural dos espíritos é, na mesma proporção que evoluem, buscar o belo, as cores saudáveis, os ambientes ensolarados, odores agradáveis, músicas que impulsionem o espírito rumo à eternidade e etc. Porque, em plena era do mentalismo, ainda existem pessoas retrógradas a esses sagrados valores? Resposta: desde a gênese da mônada, os atributos divinos são gravados nela, a fim de que, por esforço próprio, desenvolva-os despertando-os em si mesma. Simpatia, beleza, músicas refinadas, cores que exaltem a vida alegre, etc. são parte dos atributos de Deus em ação no homem. Se a nossa conduta expressa saudade das cavernas, vamos pedir a Deus que os demais humanos tenham paciência e tolerância conosco, e uma boa dose de misericórdia durante a convivência. Pergunta:
A avareza citada por Jesus e que consta no Evangelho identifica uma criatura possuída pelo teor temporário. Em que nível evolutivo a pessoa começa a se preocupar com o ser eterno? Resposta: o processo é paulatino, pois, se for repentino, poderá deixar imenso vazio na alma humana. Por questão de garantia, na mesma proporção que dilata seu egoísmo, aumenta a prática do altruísmo. Mais uma vez, é salientada a advertência evangélica quanto ao não julgar, não criticar as atitudes alheias. Por ainda não termos evolução para fazermos uma avaliação real, não julgar pela aparência é postura dos mais evangelizados. A evolução tem de ser lenta, para que seja patrimônio eterno da alma, pois a natureza não dá saltos. É lei universal. Enquanto o ser humano não se satura de sua frenética vontade de acumular bens transitórios, não consegue direcionar suas aspirações para as aquisições dos bens eternos do espírito imortal. Pergunta: seguindo essa linha de avaliação e obedecendo às constantes universais, em que estágio espiritual a pessoa ama de maneira incondicional? Resposta: na Terra são poucos os exemplares encarnados nessas condições. O mais comum é milhões de pessoas anunciarem que amam, mas muitas sequer sabem o que era o amor. Ainda mais o amor pleno, o amor incondicional. A nossa evolução, por enquanto, é muito pequena quando se trata de amor. Por isso, matamos por amor, guerreamos por amor, destruímos famílias por amor, etc. Existem até aqueles que, por amor, matam seus semelhantes, achando que estão prestando um serviço valioso ao seu Deus. Para alguém amar de maneira incondicional, o ponto de partida é amar-se, e então ter condições de amar a outrem. Com o alto amor, a pessoa abdica dos vícios, torna-se fraterna, solidária e compreensiva. Passa a ser alegre, simpática e bem-humorada. Convive com as diferenças sem desamor desarmonizar-se. Pergunta: uma vez que o universo criado tudo é dinâmico e obedece ao eterno transformismo, qual será o próximo passo das religiões em Aquário? Resposta: sabemos que a religião pela religião não levará a sociedade a lugar algum, considerando os preconceitos, o dogmatismo e os diferentes deuses adotados pela sociedade. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu: a religião como apanágio humano só ao homem interessa. A Deus cabe, por certo, a decantação da fé, resguardando nos homens terra o sacratíssimo direito à autocondução. Se ele, o homem-espécie, somar esforços e virtudes no sentido de bem direcionar a humanidade através da fé, é inevitável o alcance da divina luz. Todavia, o inverso ou o homem dúbio, arraigado a seus próprios espúrios, certamente promoverá a guerra santificada como escudo protetor da insensatez e da insanidade religiosa. Observa-se na história terrena que as religiões quase sempre serviram para separar os homens dos homens e os homens de Deus. É proposto pelo cristianismo renovado, assambarcando o conjunto planetário, que todos tenham o Cristo como foco divino a ser sentido. Com tal realidade na vida mental das pessoas, o próximo passo das religiões, de maneira natural e segura, será fundirem-se em espiritualismo, de forma que as duas leis fundamentais da criação, reencarnação e causa e efeito, façam parte do conteúdo ético-moral de todos os seres humanos. Adventos crísticos. Na magnífica obra do Criador, as constantes universais são encantadoras, pois o espírito, mesmo sendo portador de livre-arbítrio, não consegue estagnar eternamente. Ele, por ser o efeito da causa suprema, desde a sua criação tem intrínseca em latência a vontade de retornar à sua origem, Deus. Por mais recalcitrante que o espírito seja, a sua diminuta vontade não consegue anular a vontade suprema. Chega um momento em que ele intuitivamente sente saudade de Deus, e na condição de filho pródigo começa seu retorno ao Pai. É o momento sagrado de sua reversão.
combalido por causa do longo tempo caminhando, no sentido de afastar-se de Deus para adquirir experiência por meio de sucessivas reencarnações, mesmo trôpego, ele começa sua reversão. Por ser constante universal, a sua ideologia paulatinamente sobrepõe-se à sua biologia, e ele, contemplando o universo estelar, sente-se herdeiro do Pai Criador, Deus. Surge em seu íntimo a suave crística euforia de empenhar-se em despertar do seu âmago a misericórdia do ver, ouvir e falar para adquirir sua libertação. Nesse patamar evolutivo, o seu foco em todas as futuras reencarnações passa a ser evoluir para ascender e sentir o Cristo amor, o alimento sagrado das vidas do planeta Terra. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 30, Constantes Universais.